Olha, você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, tudo sobre a nossa seleção, a seleção brasileira, que faz o amistoso amanhã, lá em Londres, no estádio do Arsenal, contra a seleção do Senegal. Muito boa seleção, a seleção do Senegal, né? Com mudança na lateral direita. Já já você vai saber o time que o Ancelotti deve colocar em campo amanhã, o jogo programado para as 13 horas. E vai saber também, aqui no Momento do Esporte, tudo sobre o Botafogo, que está se preparando para a volta do Brasileirão 2025, o Vasco também, com novidades. Tudo isso você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, do Oiapoque ao Chuí, acompanhando o Momento do Esporte. Já são 38 anos no ar, não são 33 dias, nem 33 semanas, nem 33 meses, são 38 anos no ar. Foram anos e anos na Série D, 18 anos, depois Record, Bandeirantes, TV Caracol, e agora estamos aqui na Napa TV e na TV Universitária, porque aqui você sabe, é muito mais esporte para você. Já vou começar o programa pedindo para você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, é muito importante para o nosso trabalho. É o canal secundário da Napa TV. Está ali na telinha, olha, Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Não é inscrito? Inscreva-se. E não esqueça de dar o seu joinha. Começa o programa falando da seleção brasileira, seleção do Carlo Ancelotti, que teve aí 3 treinos lá em Londres, né? Técnico buscando aí a formação ideal, fazendo algumas observações, mas pelo que eu conheço do Carleto, né? Treinador vitorioso, por onde passou, ele está procurando aí um time bem consistente, tanto no sistema defensivo, quanto no meio de campo e no ataque, né? Ele conhece a maioria desses jogadores que já passaram por ele em alguns clubes da Europa, enfim, está aos poucos ajeitando ali a casa, porque ele está levando fé numa boa participação do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Então, e tanto é que pediu amistosos contra times de ponta, não é timezinho merreca não, é como por exemplo a Argentina, que não tem adversário, não consegue arrumar adversário, está pedindo uma fortuna para fazer jogos amistosos nessa data FIFA, e vai jogar contra Angola, e não tem, só tem um jogo, tanto é que o Palmeiras lá está vibrando, porque o Flávio Lopes vai voltar, só tem uma participação de um amistoso, vai voltar para se incorporar ao time do Palmeiras. Ao contrário do Brasil, o Ancelotti faz questão de testar seleções poderosas, Inglaterra, a partir de março, Inglaterra, França, né? Seleções pesadas, para que a gente possa testar. Não adianta ir para a Copa do Mundo enfrentando a baba do diabo e chegar lá e começar a perder. Então, esse jogo contra o Senegal é uma seleção boa, né? Uma seleção de respeito, e a gente já vai começar a observar, né? A tendência é que o Ancelotti mantenha a base daquele time que venceu a Coreia, goleou a Coreia, né? Com apenas 2 alterações, aliás, uma principal alteração é a entrada do Éder Militão na lateral direita. E eu já falava isso aqui no Momento do Esporte, né? Que ele sempre gostou do Éder Militão, ele estava machucado, não pôde participar de outras convocações, e esse meu zaga do Brasil é muito bom, formado pelo Marquinhos e pelo Gabriel Magalhães. Esse Gabriel Magalhães é um bom zagueiro, é um zagueiro canhoto, que põe respeito alto, né? Tem impulsão, enfim. Agora, ele convocou vários jogadores, né? Vários laterais, né? Já testou o Vitinho, o Paulo, o jogador do Vasco, né? O Paulo Henrique, o Wesley, né? Inclusive no início da semana a imprensa falava que era o Wesley que ia começar o jogo, tá aí o Wesley, né? Tá sorrindo aí com as câmeras. E também o bravo Wanderson, esse se contundiu. E eu tinha certeza, para esse jogo aí, ele ia tentar, ele tem que testar agora, a hora do teste é agora, dos amistosos. Então ele sempre teve o desejo de colocar o Militão ali na lateral direita, né? Que aí consolida ali, vai soltar o Alexandre, que sai mais com o apoio. O Militão não é de apoiar muito, mas é um zagueiro firme, né? E tem bom domínio de bola, tem bom trato com a bola, né? Tem bom passe, enfim. Eu acho que acertou o nosso bravo Ancelotti. Agora, na hora que a bola rolar, tudo muda. Então, vou repetir, ele conta aí com a volta do Alexandre
chamado, tinha sido chamado outras vezes, mas não pôde vir. Agora está recuperado e vai ser o goleiro titular. Então, a tendência é que o Carlo Ancelotti coloque em campo esse time aí, amanhã, às 13 horas. Ederson no gol, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandre, Zazar. Meio de campo, Casemiro, Capitão, Bruno Guimarães, Matheus Cunha. E o ataque, Estevam, Rodrigo e Vinícius. Você vê que esse time é um time bem leve, os atacantes vão ter posições fixas, né? São jogadores rápidos e eu creio que o Brasil com certeza vai fazer um bom jogo amanhã, eu confirmo, às 13 horas, horário de Brasília, lá no estádio do Arsenal. Aliás, o Brasil treinou no centro de treinamento do Arsenal, vai jogar no estádio do Arsenal, tem um belíssimo estádio, né? E eu acho que vai rodar, hein? Convite feito amanhã, 1h, Brasil e Senegal. Com certeza, um bom resultado para a nossa seleção brasileira. Oliveira Guimarães, do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe quem? Do Botafogo. O Botafogo, o clube da Estrela Solidária. O Botafogo que pela primeira vez não teve jogadores cedidos à seleção, nas suas seleções, né? Coisa realmente rara. Bom para o técnico, né? O nosso bravo David Ancelotti, que pode voltar com os jogadores que estão aqui. Ainda tem muitos jogadores contundidos. Mas quem vai falar tudo de Botafogo é ele. Marcos, vem com o Sérgio do Botafogo aí, Marquinhos. Fala, Napoleão Nascimento, tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca e para Dano Nascimento. Vem aí falar do Botafogo, que após o empate em 0x0 com a equipe do Vitória no final de semana, deu ali 3 dias de folga para o elenco alvinegro, já que tem aí essa data FIFA, e aí o time está descansando aí, já que vem numa maratona, teve aí Copa do Mundo, teve Libertadores, teve Copa do Brasil, Campeonato Carioca, e o Botafogo chega na parte final do Campeonato Brasileiro com o elenco um pouco desgastado, né? Alguns jogadores sofrendo com problemas de contusões, e aí a tendência é que nessa parte final aí do Campeonato Brasileiro os jogadores trabalhem mais a parte técnica do que a parte física. E então o Botafogo, que nos 3 últimos jogos conseguiu aí vitórias importantes, inclusive venceu o Vasco por 3x0 e não tem tomado gols nos 3 últimos jogos. Com isso, o Botafogo permanece ali na 6ª colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Tem ainda até terminar as 38 rodadas, mais 3 jogos no Engenhão. Vencendo esses 3 jogos, a tendência é que o Botafogo consiga aí uma classificação a Libertadores da América, né, que é um objetivo aí para o ano de 2026. E o técnico David Ancelotti, que a princípio tinha ali o desfalque do Savarino, que foi convocado, mas acabou sendo liberado, retornou, está aí à disposição do técnico David Ancelotti para permanecer aí esses dias, né, de treino até dia 18, que é o próximo confronto do Botafogo contra o Sport no Newton Santos. Tem esses dias para poder treinar e preparar a equipe para a volta do Campeonato Brasileiro após a data FIFA. Valeu, obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Olha, o Botafogo perdeu muitos jogadores de importância. Perdeu praticamente o miolo de zaga ali, o Caio Batalhão, que estava substituindo o Bastos. O cara estava jogando uma bola redondinha, de repente teve uma contusão séria, né? E está fora aí vários jogos, não tem essa previsão de quando vai voltar. Já tinha perdido o Bastos, né? Bastos zagueiraço, né? Uma contusão meio estranha, só vai voltando ano que vem. E para completar, perdeu um jogador que era a cabeça pensante do time, né? Isso só do Savarino, mas o Savarino, gente, era um bom jogador, mas não jogou nada, absolutamente nada do que ele fez no ano passado, né? Não consegue jogar bem o Savarino, né? Agora, quem estava desequilibrando era o Montoro. Foi servir a seleção sub-20, teve uma contusão séria no ombro, teve que ser submetido à cirurgia, perdeu também o Barreira, que é outro jogador que vinha se destacando. Enfim, o David Ancelotti está tendo que trabalhar com os jogadores. O Botafogo não tem um elenco grande assim, não tem um elenco grande. Então a torcida tem que ter paciência e quero lembrar também o seguinte: o Botafogo só resta agora uma vaga na fase de grupo da Libertadores. O Botafogo não ganhou absolutamente nada
eliminado, foi eliminado de todas as competições que participou, né? Mundial de Clubes, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, enfim, só resta agora o Sul é uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Saindo do Botafogo, vou falar agora do Machão da Gama, né? Os gigantes da colina também está se preparando aí, o afinco para a volta do Brasileirão, né? O técnico Felipe Fernando Diniz continua preparando a equipe aí, buscando alternativas, mas quem vai dar mais detalhes sobre o Vasco da Gama, sobre o período de treinamento do Vasco é ele, Marcos Salles. Volta agora falando do Vasco da Gama, Marcos Salles. Gama que também, né, devido à data FIFA, deu folga aí para o elenco vascaíno, mas que retornou aos treinos na terça-feira. Né, o técnico, o Fernando Diniz, né, tem aí jogadores que estão servindo as seleções, né, colombiana, uruguaia, da seleção brasileira, Carlos Cuesta, o Andrés Gomes, o Puma Rodrigues e também o Paulo Henrique. Então, está treinando sem esses jogadores. A tendência é que o Paulo Henrique volte, mas vai depender ele de quanto tempo ele vai ter participado do jogo da seleção brasileira, e ele pode ficar no banco de reservas e o Tietê ser improvisado ali na lateral direita. O fato é também que o Carlos Gomes, que também está servindo a seleção, pode não estar à disposição, e o lado direito do Vasco pode ter improvisações, não só na lateral direita com o Tietê, como no miolo da zaga ali pelo lado direito com o Hugo Moura. Vamos ver qual vai ser a decisão do técnico Fernando Diniz, que ainda tem até quarta-feira da outra semana para poder treinar, né? O jogo do Vasco é dia 19, 21 horas e 30 minutos contra o Grêmio, fora de casa, um jogo difícil. O Vasco precisa voltar a vencer, vem de 3 derrotas consecutivas. Fora de campo, o time vem, né, com o gramado de São Januário, que sofreu ali com uma praga que deixou o campo todo manchado, né? Esse gramado ele foi totalmente retirado e vai ser replantado um gramado novo. Esse gramado, ele após aí o Campeonato Brasileiro, quando o Vasco fechar São Januário para a obra, ele vai ser aproveitado no centro de treinamento. E o Fernando Diniz aproveitou também essa folga aí para poder visitar, né, as instalações da Escola Vasco da Gama, né? Fez ali uma palestra para os garotos da base que estudam no Colégio Vasco da Gama, e foi um momento muito bacana, muito especial na vida do Diniz e também desses garotos que fazem parte da base e também estudam ali em São Januário. Napoleão. Valeu demais, obrigado Marcos Salles pelas suas informações. Olha, ainda sobre o Vasco da Gama, o departamento médico do Vasco está trabalhando com muito afinco para colocar em condições o Adson, que foi contratado a peso de ouro, o Adson, né? E não conseguiu jogar praticamente em 2025. Ele teve uma lesão muito séria, tentou voltar, sentiu de novo, e agora eles estão tratando com carinho para que em 2026 o Vasco possa contar com esse jogador, que é um jogador importante, é um jogador velocista, é um jogador que cai com os dois lados, e é mais um reforço, porque na verdade o Vasco descobriu aí alguns jogadores, mas quem vem realmente desequilibrando é uma prata da casa, né? O Ryan. E esse Nuno Moreira também, que é um bom jogador, né? Foi um achado do Vasco, mas aí não tem mais opção. Então o Vasco aí está tratando com carinho o retorno do Adson. Sobre a política do Vasco, né? As pessoas comentam muita coisa em relação ao Vasco, principalmente que o Vasco está reformando o seu estádio, né? Está trocando a grama e tal, está fazendo uma obra e vai jogar fora de São Januário. Aí a torcida está questionando por que o Vasco não joga no Maracanã. E eu quero lembrar vocês o seguinte, né? Porque a gente tem que falar a verdade para o torcedor. O Carlos Amoedo, que é um cara sério, um dirigente sério, ele lutou e muito para que o Vasco pudesse jogar no Maracanã. Ganhou a questão da justiça. O Vasco tem direito a 4 jogos no Maracanã, mas de repente, não mais que de repente, mudou de ideia. Não quer mais jogar no Maracanã. Não sei porquê, não me pergunte. É igual caviar. Eu não sei, não conheço, ouço falar. Então, não quer jogar no Maracanã. O Vasco então tem que procurar estádio para jogar, porque o estádio do Vasco está sendo plantada a grama, né? Então teria o direito, né, fora os clássicos, de jogar 4 vezes no Maracanã, mas o Carlos Amoedo achou por bem não utilizar o Maracanã. Talvez seja pelas taxas, que são muito altas, né? Realmente para jogar no Maracanã é muito pesado. Então esse é o
motivo eu tenho que esclarecer a torcida do Vasco. Estamos colocando um ponto final no Momento do Esporte. Obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Segunda-feira estamos de volta aqui falando tudo da seleção brasileira, do Campeonato Brasileiro, que já vai voltar, né? Então tem muita novidade. Se Deus quiser, com uma boa vitória do Flamengo e com a derrota do Palmeiras. Tá? Obrigado.